bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos conversar bastante sobre mais um tema relevante para a sociedade brasileira. Conversaremos sobre a criação da Lei Geral de Proteção de Dados e o quanto que ela incide nas fake news. Para isso, receberemos a advogada Keiti Oliveira em sua segunda participação no nosso podcast. De antemão, gostaria de chamar a sua atenção para conhecer a nossa plataforma, o nosso site redacal360.blog.br e verificar o tema da redação na semana. O tema dessa semana é, por sinal, fake news. E o podcast de hoje vai te ajudar a construir a sua redação em cima principalmente dos argumentos trazidos pela nossa convidada. Gostaria de chamar a sua atenção também para o Instagram Na Reta do Enem. Quer conhecer tudo o que se passa no Redação 360? É só seguir o Instagram, @Na Reta do Enem. E agora, antes de a gente chegar ao nosso editorial, gostaria de chamar para a nossa conversa a advogada Keiti Oliveira, a nossa convidada de hoje, para deixar aqui uma mensagem inicial para vocês, público ouvinte e agora também espectador do nosso YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite, Keiti Oliveira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou muito feliz com o convite. Falar sobre LGPD e direito digital é uma das coisas que eu mais gosto, porque eu estudo muito e a gente se debruça sobre esses temas diariamente. Para quem atua na área, a gente quase que não dorme. Enfim, é um prazer, espero contribuir, com algumas reflexões sobre o tema. Com certeza, querida Keiti, é uma honra para nós do Redação 360 poder contar com a sua colaboração mais uma vez. Antes da gente chegar ao nosso editorial, você que está nos assistindo aqui no YouTube, gostaria de fazer um pedido a você. Coloca aí para se inscrever no canal Na Reta do Enem e acompanhar todos os vídeos do Redação 360. Aliás, não só isso, vou pedir para você também dar um like aí no nosso vídeo e acompanhar todas as nossas estruturas e trabalhos anteriormente postados. E principalmente, quem ainda não ouviu do episódio 1 até o episódio 35, ele está lá no nosso Spotify. Então você vai poder acompanhar temas como saúde mental, ética e jeitinho brasileiro, que inclusive foi gravado por mim, Keiti e outros convidados mais logo no início do ano, e outros temas mais tão importantes e interessantes quanto o de hoje. Então, se inscreve no canal, corre lá no Spotify também, se inscreve no nosso canal no Spotify e acompanhe tudo do Redação 360. Agora vamos ao nosso editorial. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, Lei número 37.709/2018, é a legislação brasileira que regula as atividades e tratamento de dados pessoais e que também altera artigos, como o artigo 7º e o 16º do Marco Civil da Internet. O Brasil passou a fazer parte dos países que constam com uma legislação específica para a proteção de dados e da privacidade dos seus cidadãos, desde a criação deste Marco Civil. E agora caminha para um segundo passo com a LGPD, tão falada e conhecida. Essa legislação se fundamenta em diversos vetores e valores, como respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, comunicação e principalmente de opinião. A inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem, ao desenvolvimento econômico e tecnológico, a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor e principalmente a defesa dos direitos da liberdade e da dignidade humana. A LGPD, portanto, cria um conjunto de conceitos novos, recém-criados da área jurídica, e estabelece condições nas quais os dados pessoais podem ser tratados. Cria um conjunto de direitos para os titulares dos dados,
gera obrigações específicas para controladores de dados e, principalmente, cria uma série de procedimentos e normas para que haja um maior cuidado com o tratamento de dados pessoais e compartilhamento com terceiros. Mas são muitas as dúvidas sobre o funcionamento da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, além de como ela poderá combater diversas mazelas da sociedade, como a manipulação das massas através das fake news. E para esclarecer essas dúvidas e outras tantas, o podcast Redação 360 traz hoje a ilustre presença da advogada Kate Oliveira. Kate, para começar a nossa entrevista, esclareça o que é e o que foi, esse marco civil da internet e por que ele foi um marco, para a legislação brasileira. Primeiramente, muito bem pontuado, toda essa reflexão sobre a LGPD. E realmente o Marco Civil da Internet, também chamado como a Constituição da Internet, promulgada em 2014, foi a primeira legislação brasileira a estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Além disso, nós temos uma série de diretivos, para a atuação, tanto da União quanto estados e municípios em relação à matéria. Então, aqui, toda a referência no que diz respeito à regulação, as relações jurídicas decorrentes da internet, porque até então parecia ser uma terra, sem lei, porque não tínhamos legislação específica sobre isso e tínhamos muitos problemas jurídicos para saber qual seria, o instrumento normativo adequado para situar aquela determinada caso prático, Então, a referida lei teve vários princípios, que foram elencados, isso está no artigo 3º, a gente fala sobre o princípio da proteção da privacidade dos dados pessoais, que também vem sendo reverberado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos também vários direitos que estão situados também no artigo 7º, inclusive a inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações e inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. Isso é tão importante porque a gente não tinha essa proteção aos registros dos dados pessoais determinado dessa forma, Então, agora, apenas por uma requisição de uma ordem de juiz, é que a gente tem esses registros sendo trazidos, inclusive com um teor probatório importantíssimo em qualquer processo judicial. E caso aquele provedor se negue a prestar essas informações, ele inclusive pode ser imputado a ele o crime de desobediência previsto inclusive no Código Penal. Então não se tem dúvida da importância e do caráter inovador do Marco Civil da Internet, no sentido de regulamentar todas essas situações jurídicas. No entanto, de fato, há críticas com relação a como foi feito esse trâmite legislativo também, Há críticas no sentido de que alguns direitos e garantias que foram previstos ali não teriam sido regulamentados, previstos na Constituição, numa ordem de hierarquia, como deveria ser, Mas, assim, são críticas que a gente tem que ter também muito cuidado. O Marco Civil também, há situações em que ele traz uma contextualização, dos princípios de uma forma um pouco apartada, assim, não traz a especificação dos direitos e garantias e deveres constitucionais. Nós temos uma adoção um pouco equivocada do que seria o termo internet, porque há quem defenda a importância da gente colocar, em vez do termo internet, que teria uma restrição de tempo, e espaço, uma questão terminológica, para a questão de tecnologias de informação e comunicação. Enfim, isso são questões críticas que a gente precisa debater assim no intuito de aprimorar a legislação, mas ela tem um caráter inovador importantíssimo, sendo praticamente diariamente utilizada nesse novo mundo moderno. Kate, vou te propor um pequeno desafio aqui, tá? Você trouxe muito bem, referendou muito bem uma explicação técnica sobre o que seria essa Lei Geral de Proteção de Dados. O nosso público é um público mais jovem, um público que está fazendo Enem ou que está fazendo concurso público, e ele precisa entender com um pouco mais de literariedade, talvez um pouco mais de simplicidade, o que simboliza essa lei. Você, em dado momento, falou que ela representa uma nova Constituição, só que uma Constituição em meio ao mundo virtual, em meio às redes.
que funcionaria isso? Você poderia explicar de uma forma um pouco mais prática para o nosso ouvinte? Sim. É interessante a gente fazer até uma abordagem comparativa entre o Marco Civil da Internet e a LGPD. Por quê? Muita gente questiona se haveria objetivos diferentes, de fato há, e se teria uma questão de hierarquia entre elas para uma questão prática. Então, o que eu falo? O Marco Civil da Internet, como eu disse, ele tem essa função primordial de regulamentar todas as questões, as relações jurídicas no meio da internet. Isso serviu para a gente direcionar uma diversidade de situações jurídicas. Por quê? Tínhamos problemas com relação aos provedores, né, em que eles eram situados em outros países, mas as filiais não estavam situadas aqui no Brasil e a gente não tinha uma legislação adequada para imbuir responsabilidade daquele tipo de provedor, né? Então, isso ocasionava diversos problemas fáticos e o Marco Civil da Internet trouxe substratos jurídicos, né, importantíssimos para o deslinde dessa problemática. E, além disso, trouxe questões relacionadas, inclusive, a questões de crimes cibernéticos também, algumas questões probatórias importantes no âmbito civil, mas que são reportadas até no âmbito penal. E quando eu falo dessa análise comparativa com a LGPD, é no sentido de que há diferenças e semelhanças entre essas duas legislações, no sentido de que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem uma atuação, de fato, de proteger, né, a privacidade e proteção dos dados em qualquer esfera, seja ela digital ou seja ela física. E o Marco Civil, portanto, ele tinha essa lacuna, porque ele só falava dessas relações jurídicas no mundo digital. Então, houve essa importância, né, de trazer uma legislação específica no sentido de trazer, né, essa proteção à privacidade no que diz respeito a todo tipo de tratamento, operação de tratamento de dados pessoais. Até então, a gente tinha princípios, né, porque alguns dos princípios que estão elencados no Marco Civil da Internet, como a questão da privacidade, a obrigação do consentimento claro com relação aos usos de dados, isso estava previsto anteriormente no Marco Civil da Internet, mas a gente tinha algumas lacunas que a LGPD veio sanar. Por isso que eu digo que ambas são complementares e elas funcionam muito bem juntas. No entanto, em um contexto jurídico maior, entendo que o ordenamento jurídico ele precisa funcionar como um todo. Então, nenhuma legislação apartada específica, ela funciona sozinha. Ela precisa de vários substratos, né, normativos que se complementam entre si. Então, muitas vezes, quando a gente trabalha em LGPD, por exemplo, a gente tem que ter um conhecimento de direito civil, porque a gente faz uma análise contratual muito específica. Quando a gente está atuando em Lei Geral de Proteção de Dados, a gente se debruça com casos de crime cibernético, então a gente tem que ter algum tipo de entendimento em direito penal. Então, perceba essa visão holística do direito. A gente precisa ter um conhecimento, né, amplo para a gente ter uma atuação mais diligente e mais estratégica e eficaz no que diz respeito aos problemas do mundo moderno. Muito interessante a sua explicação, principalmente sobre um ponto de vista, né? Ponto de vista justamente da proteção dos dados. Lembro de um episódio muito marcante, né, aqui no Brasil, que foi protagonizado pela ex-presidente Dilma Rousseff, no caso das Wikileaks, né, e consequentemente a divulgação dos dados e dos e-mails na época da presidente da República, né? E à época o Marco Civil ele já estava sendo debatido, ele já estava inclusive sendo votado, né? E aí Kate trouxe muito bem esse fator que já era uma lacuna, mesmo em meio a um contexto que demonstrava a necessidade de haver uma proteção dos dados, uma proteção do que você, ouvinte e espectador nosso, conversa nas suas redes sociais, conversa com outras pessoas, compartilha, enfim, né? E foi muito bem apresentado por Kate. Kate, vamos dar continuidade a essa questão da LGPD. Quais os benefícios práticos? E aí você não precisa de uma explicação mais vasta, talvez de uma forma um pouco mais direta. Há, de fato, muitos benefícios. Quais seriam eles? Sim, nós temos inúmeros benefícios, principalmente no que tange à regulamentação dos direitos dos titulares de dados.
e a questão da responsabilidade, tanto administrativa perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que finalmente, né, agora está em vigência, né, e com relação a algumas responsabilidades no âmbito civil. Então, nós temos são várias pessoas, que a gente chama de pessoas no sentido bem figurado, que fazem todas as operações de tratamento que até então não tinham responsabilidades muito bem definidas. Isso tinha efeitos práticos muito complexos, porque a gente fala assim, no âmbito da advocacia, por exemplo, a gente não tinha essa noção de que a gente tinha uma infinidade de dados dos nossos clientes resguardados nos nossos arquivos, sem mais nenhuma utilidade, porque o processo já tinha chegado ao fim, e simplesmente a gente estava, né, com esse armazenamento de dados propício a qualquer tipo de vazamento, e que hoje nós somos responsabilizados por isso. Então, esse dever de segurança, esse dever de dar o esclarecimento claro, inequívoco para qualquer pessoa de como está sendo tratado esses dados pessoais, é significativo. Assim, é impressionante como isso é um divisor de águas no mundo moderno, porque até então, essa é até uma questão do conceito de privacidade mesmo. A gente é engraçado porque a gente não gosta de ter uma conversa, né? A gente está conversando no WhatsApp com alguém, uma mãe, seu pai, seu namorado, enfim, e você está no ônibus, você não quer que ninguém veja aquele tipo de conversa, porque você está resguardando sua privacidade. Mas, ao mesmo tempo, na internet, você joga sua vida privada de uma forma que as grandes empresas utilizam esses dados para delimitar seu comportamento de uma forma surreal. Então, basicamente, o que a gente diz é que ninguém sabe mais sobre você do que o Google e o Facebook. Então, assim, nós temos diversos direitos titulares que agora estão sendo devidamente exigidos, né, com relação ao acesso a dados, saber como eles estão sendo tratados. Eu posso, inclusive, pedir a retificação desses dados, eu posso revogar o consentimento. Eu não sabia que eu tinha dado consentimento para que o Facebook utilizasse meus dados e fosse propagando para diversas outras empresas e elas ficassem promovendo o tipo de comportamento de consumo que eu tenho. Porque o que a gente tem hoje é que você faz uma pesquisa de um determinado produto de num site, você não quer comprar, quando você vai para o outro site, fica lá aparecendo o tempo todo, né? O que a gente chama de publicidade dirigida. Isso acontecia de uma forma velada, assim, a gente simplesmente estava em meio a esse tipo de configuração e não tinha como exigir um comportamento diverso. Hoje a gente tem. Isso é plenamente possível. E, de certo modo, Kate, é interessante essa reflexão e a criação da LGPD justamente para incidir nisso. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, se a gente desse o não concordo, a gente não estava incluso, né? A gente não se incluiria nas redes sociais, a gente não iria necessariamente encontrar o que precisava no Google. De certo modo, a gente ficava excluído, né, digitalmente. E isso é interessante, né? Eu acho que é um grande benefício se tratando desse modo. Não sei se você concorda comigo. Eu acredito que, para além da legislação em si, a gente está vivendo uma ruptura, né, no que diz respeito à cultura de privacidade e proteção de dados. Então, cada vez mais a gente está se apropriando desses direitos, né, e exigindo que eles sejam devidamente respeitados. Assim como ocorreu outrora com o Código de Defesa do Consumidor, que até então não era tão respeitado, né, não era tão esperado, que hoje em dia fosse uma realidade premente. Uma das primeiras, qualquer cidadão, por mais leigo que seja, ele tem um conhecimento mínimo dos seus direitos, né? Não no sentido muito apurado, enfim, mas ele tem um conhecimento mínimo dos seus direitos e exige que aquela empresa, né, aquele prestador de serviço, respeite isso. E é isso que a gente está vendo com a mudança significativa no que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Essa mudança de cultura, esse rompimento que está em transformação. Interessante, Kate, bastante interessante, e eu ratifico com uma situação. No episódio 36 do nosso podcast, a gente falou sobre inclusão digital com o Glauber Dourado, e ele trouxe muito bem uma situação, né? Ele metaforizou que hoje a internet e as redes sociais formam uma nova feira, né? Quase um novo jornal. E é interessante o que Kate disse, é que a legislação está se adaptando a essa questão do consumo, né? Hoje, as transações comerciais, boa parte delas já são feitas através das redes, através da internet.
Pegando esse período de pandemia, que todos nós estamos em casa, as feiras não mais precisam ser feitas no supermercado presencialmente. Você pode fazer toda a feira e toda ela pelas redes sociais, pelo seu aplicativo de preferência, e a sua feira, né, a sua alimentação, tudo que você necessitar para casa, chegará à sua residência em pouco tempo. Então a gente percebe a transição que esse mundo virtual teve nos últimos 10, 15, 20 anos, principalmente numa transformação econômica, né, através dele, e a necessidade que, digamos assim, o Brasil tinha em relação à proteção dos dados dos nossos cidadãos, né? Kate, inclusive, vou pegar aqui um gancho polêmico, tá? De que muita gente critica não só a lei geral, mas principalmente o Marco Civil da Internet, por considerar que ele daria, por exemplo, margem a diminuir a privacidade daqueles que hoje estão inseridos nas redes sociais. Então, a LGPD pode garantir a manutenção da privacidade, ou ela ainda não consegue, hoje, ou não conseguirá amanhã, resolver esse problema? É uma ótima pergunta e traz uma reflexão bastante importante. Por quê? Essa sua pergunta ela me traz de volta a uma premissa inicial, que é o que é, né, o direito a essa privacidade, né, que está sendo debatido dentro do contexto do Marco Civil, se a LGPD seria suficiente para defendê-la, né? E, na verdade, a gente precisa entender o que é a privacidade, porque a privacidade é um conceito bastante maleável, né, que se amolda a diversas situações e com o tempo também. Por que eu digo isso? Porque o nosso entendimento do que seria privacidade antes no período anti-guerra, por exemplo, era o direito a exigir o direito de estar só, de ficar só, que inclusive é um artigo, né, que é um parâmetro assim para qualquer pessoa que estuda direito digital e LGPD. E esse artigo foi escrito em 1890. Então percebam há quanto tempo a gente fala sobre o direito à privacidade. E agora a gente tem uma nova concepção do que seria o direito à privacidade, que é justamente da gente compreender, né, como estão sendo realizadas as operações de tratamento com os nossos dados. O que está sendo feito com meus dados, né? Essa questão de quem são meus consumidores, onde consomem, por que consomem, como consomem, quando consomem, é o tempo todo essa pergunta. Na esfera digital, não sei se vocês têm noção disso, mas a internet ela funciona no sentido que tudo deixa rastros. E esses rastros, eles vão determinando nossos perfis. E esses perfis, eles são fundamentais para determinar nossos comportamentos, sejam nossas preferências, nossas restrições, nossos limites, enfim. Então, são essas migalhas de dados que são deixadas a todo tempo, que em tese que a gente tinha uma percepção muito restrita na era física, mas na era digital a gente esbanja uma enorme quantidade de dados em todos os lugares, né? Inclusive tem percepções de que nós temos diversas identidades digitais, porque para cada tipo de plataforma a gente deixa um tipo de dado. Na situação bancária, eles têm fixado ali um perfil para você, mas quando você vai para uma loja, o seu perfil é diferente. Então, quando você junta, né, essa quantidade de dados, que ficou muito evidente com o caso do Cambridge Analytica, né, porque eles traçavam assim, um perfil de 5.000 pontos para cada pessoa. Eu mesma, não sei se Mário consegue identificar 5.000 pontos na sua personalidade. Pelo menos para mim é extremamente difícil. Mas para eles, isso é extremamente fácil. E eles utilizam muito bem isso, inclusive, contra nós, né? Então, toda essa questão dessa mutação do que é privacidade, ela inclusive foi reverberada pelo Supremo Tribunal Federal, né, que é o princípio da autodeterminação informativa, que a gente precisa ter controle sobre como está sendo, o que está sendo feito e como está sendo feito, né, com os nossos dados pessoais. Isso é uma premissa básica para que a gente possa ter um tratamento de dados pessoais adequado e consolidado conforme o nosso ordenamento jurídico. Muito interessante, Kate. Principalmente porque a gente observa
esse poder manipulador que você tão bem trouxe, né, do caso da Cambridge Analytica, que inclusive foi um dos textos base do Enem 2018, cujo tema foi o poder da manipulação dos usuários através da internet, né? E eu chamo a atenção do poder que a política hoje pode se utilizar dessas informações, desses dados pessoais e principalmente manipular toda uma sociedade, manipular todo um estado. E em relação a isso, inclusive, Kate, recentemente a Polícia Federal instaurou um inquérito e prendeu alguns empresários que supostamente estariam disseminando através das redes, principalmente do WhatsApp, fake news em diversos grupos. Você poderia explicar um pouco mais sobre esse fato? Esse fato, né, esse caso é emblemático, né? E eu digo porque, assim, primeiro que o inquérito em si, a forma como foi instaurado o inquérito, né, já causou bastante polêmica, porque ele foi instaurado de ofício, né, enfim. Mas o que acontece é que nós temos em pleno STF, né, esse inquérito tramitando, né, no que diz respeito a quem seriam os financiadores de um suposto esquema de impulsionamento de informações falsas e ataques a instituições, sejam elas órgãos públicos, enfim, ou candidatos, né, pessoas públicas específicas. E nessa ocasião específica, nós tínhamos 17 pessoas que estariam sendo investigadas, né, e são empresários de bastante relevo, né, no nosso país, mas que o processo ele tramita e, em paralelo a isso, nós temos uma PL, né, que é a PL Fake News, que inclusive está sendo bastante debatida, passou por uma das casas, mas enfim, existem vários críticas a ela no sentido de que cada vez mais há a importância da gente discutir sobre como esses dados estão sendo coletados no meio de um processo eleitoral. Engraçado, Mário, que essa é a atual discussão do mundo moderno. Eu estava participando do seminário, 11º seminário de privacidade e proteção de dados, né, a nível nacional. É um dos eventos assim, que marca, praticamente ele rememora toda a construção de proteção de dados, né, do Brasil. E a mesa de abertura foi justamente a influência desses comportamentos, né, desses dados que estão sendo avaliados e estão comprometendo os regimes democráticos, né? Até que ponto nossas ações, nossas atitudes são de fato direcionadas de forma influenciada ou não por esse tipo de abordagem fake news, né? E fake news é um termo que a gente precisa primeiro esclarecer, né? Porque, de fato, existem 7 tipos de fake news, para quem não sabe, que fake news, né, é uma expressão em inglês, mas nada mais que seriam notícias falsas. E a gente tem, na primeira situação, uma sátira ou paródia, que é um exemplo de fake news, mas que não tem essa vinculação, né, tão negativa de causar prejuízo a outro. Nós temos a falsa conexão, que é a chamada notícia que não condiz com o conteúdo esperado. Nós temos um conteúdo eminentemente enganoso, né, esse uso mentiroso de informação para difamar essa pessoa. Nós temos o falso contexto, que são situações em que o conteúdo é verdadeiro, mas ele é compartilhado com um contexto falso. Nós temos conteúdo impostor, que usa-se o nome de uma pessoa, mas com afirmações irreais. Esse conteúdo manipulador e também esse conteúdo fabricado, que muitas vezes, né, é bem típico de fake news. E é interessante que na era da pós-verdade, caracterizada pela popularização da internet, nós temos como o novo cenário, né, democrático praticamente nas redes sociais. Então as notícias elas se propagam de uma forma assustadora. E até então a gente não tinha essa responsabilidade, esse senso de que a gente precisava checar efetivamente o que a gente estava compartilhando, inclusive nos grupos de WhatsApp das famílias, né? Que são os maiores propagadores de fake news. E é interessante porque uma notícia falsa, ela tem uma propagação até 7 vezes maior do que a verdade. Olha só que contexto nós estamos, né? E por uma questão simples, né? Praticamente todo mundo diz o que pensa ser verdade, cada um tem a sua verdade e propaga aquilo com a velocidade, né? Um volume de dados muito grandes que
passa, né, a ganhar todas as esferas da sociedade e causa problemas assim jurídicos terríveis, né? Seja no direito penal também, que a gente tem vários casos de difamação, injúria e calúnia, enfim, e também em situações de estamos depreciando cada vez mais o discurso democrático, né? Porque estamos acreditando mais em notícias falsas porque a gente não se atém à fonte, à veracidade daquela notícia. E isso é bastante polêmico e a gente precisa prestar atenção nisso. Perfeito, Kate, perfeito. É muito interessante esse dado que você trouxe. Ele pode ser utilizado com toda certeza por vocês na redação, tá? E ele só nos mostra uma realidade cruel, a realidade de que a gente só quer enxergar a verdade, aliás, a gente só acredita na verdade que quer enxergar, né? Infelizmente, isso vem tomando conta do espectro político do Brasil, aliás, do espectro político do mundo, né? Kate, estamos caminhando para o fim do nosso podcast. E aí eu trago a pergunta final a você. Como essa lei geral coibir todos os grandes problemas ligados ao uso das redes sociais no Brasil? Pois é, em que pese eu ser uma grande defensora da Lei Geral de Proteção de Dados, eu gosto sempre de ressaltar que ela não vai ser uma panaceia para resolver todos os problemas jurídicos relacionados ao mau uso das redes sociais. Então, a gente precisa repensar conceitos básicos de educação digital, de responsabilidade social, de fazer a checagem do que a gente está compartilhando, de entender que a nossa vida não precisa ser exposta dessa forma e que uma vez estando exposta a gente se responsabiliza pelo ônus decorrente disso, né? Porque é muito fácil você se expor de uma forma e depois litigar no sentido de que a sua privacidade estava sendo... Inclusive tem um precedente no STJ falando sobre isso, né? Que uma pessoa expôs sua vida na rede social e de alguma forma foi utilizada uma determinada informação contra ela e depois ela suscitou judicialmente que aquela informação estaria no âmbito de privacidade e o STJ disse não, mas se você colocou o seu perfil aberto para informações para todo mundo é porque essa informação para você poderia ser utilizada, né? Para todas as pessoas, inclusive contra você mesmo, né? A gente tem que aprender a arcar com o ônus das nossas próprias escolhas, mas confesso que, para mim, nada como a educação digital, a cidadania digital, como premissa inicial para qualquer problema que a gente venha a ter com relação ao uso das redes sociais. Muito obrigado, Kate Oliveira, por toda essa contribuição, né? Foi um programa incrível, principalmente esclarecedor para quem nunca tinha ouvido falar em Lei Geral de Proteção de Dados e principalmente quem estava perdido para um tema como fake news. Kate, antes de fato haver um encerramento, gostaria de desejar a você uma grande semana, grandes momentos aí para a sua vida. Mas, de antemão, gostaria de pedir a você uma contribuição, seja um filme, um livro ou uma mensagem final para o nosso público. Falando, né, sobre privacidade e proteção de dados, acho que os dois documentários de maior relevo para quem quer entender um pouco mais sobre isso é Privacidade Hackeada e o Dilema das Redes. Acho que são imprescindíveis para a gente compreender o contexto problemático que a gente está inserido atualmente. E eu gostaria de que vocês, para além disso tudo, tivessem um senso crítico, né, com relação a esse tipo de discurso, né, que a gente só tem, cada um tem a sua verdade e impede que as outras pessoas, né, se posicionem, seja contrário a você. E isso, num contexto democrático, isso é extremamente pernicioso, porque cada vez mais a gente está sufocando o discurso democrático e a gente fica impedindo, né, esse debate político e impedindo que as outras pessoas tenham a oportunidade de desfazer conceitos, inclusive equivocados, porque a gente não dá a oportunidade de debater efetivamente. E o preço da democracia que nós escolhemos efetivamente foi o pluralismo de ideias, sejam elas que concordem ou não com o nosso posicionamento político. Então, a reflexão que eu deixo para vocês, agradeço pelo convite e estou sempre à disposição.
Muito obrigado, Keita Oliveira, por toda essa contribuição. Antes de encerrarmos o podcast de hoje, gostaria de deixar uma dica cultural para hoje, que pode ser colocado na redação, e uma dica que foge sempre da caixinha. A dica de hoje é utilizar num tema completamente moderno uma canção completamente antiga, né? A canção de Os Mutantes, Panis et Circenses. Para quem não lembra, Os Mutantes foi um grupo contracultural liderado por Rita Lee, lá pelo fim dos anos 60, e essa canção, Panis et Circenses, mostra o quanto que a sociedade brasileira está na sala de jantar à espera do que ver e do que comer. Hoje, com as redes sociais, nós estamos nos esbaldando de conteúdos, nos esbaldando de entregas que são, inclusive, muito boas para alguns e muito ruins para outros. A grande questão é que falta para nós um filtro. Um filtro do que absorver, um filtro de qual conteúdo consumir, um filtro para que você observe que aquele conteúdo condiz ou não com aquilo que você quer para a sua vida. Então, essa canção que mostra que as pessoas estão na sala de jantar, desculpa a repetição, mas é para se conectar com a música, estão à espera do que ver e do que comer. Então, em cima disso, você pode construir uma boa reflexão, seja no parágrafo introdutório, seja no parágrafo argumentativo, ou até no desfecho da sua redação, para mostrar ao seu leitor, ao seu corretor, no caso, que você tem um vasto repertório sociocultural. Fica aqui também as indicações de Kate, muito bem referendadas, e claro, fica aqui o nosso desejo que você dê seu like aí no YouTube, se inscreva no nosso canal e principalmente siga o Na Reta do Enem no nosso Instagram. Lembrando a você que está ouvindo pela primeira vez ou assistindo pela primeira vez no YouTube, a experiência no Spotify com este áudio e principalmente com a imersão narrativa é um pouco diferente. Vá conhecer o Redação 360 no Spotify. E você que está no Spotify, que tem curiosidade em nos ver, é só acessar o canal Na Reta do Enem no YouTube e pesquisar pelo podcast Redação 360. Então é isso, minha gente, o nosso muito obrigado e até semana que vem.